Declaro aberta a reunião ordinária da Comissão de Políticas Gerais, do dia 5 de fevereiro de 2019. Estando presentes os vereadores membros dessa comissão: Amadeus Penga, João Dival Aramone, José Vélez e Marlene Soares Munhoz. E Silmar Cardoso. 2 santos. Solicito ao vereador Amadeus que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 23 de janeiro de 2019. Estamos de ordem, senhor presidente. Gostaria que o senhor consultasse os demais colegas da comissão, verificasse a possibilidade da dispensa da leitura da ata devido a termos conhecimento. Então, coloque em votação a solicitação do vereador Silmar. A dispensa da leitura da ata. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade na leitura da ata. Coloque em votação a ata da última reunião. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Ata aprovada por unanimidade de votos. Na pauta da reunião, o projeto de lei complementar número 2/2018, de autoria do Legislativo. Eu, o relator desta matéria, apresentei meu relatório e voto. Coloco em discussão o relatório e voto apresentado, contendo a discordância do relator com a emenda apresentada pela CJ. Tudo sim? Esse aqui também? Então, vou ler a leitura do relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Eliseu Latzucchi que visa proteger o comércio local diante da instalação de feiras itinerantes, possibilitando a maior fiscalização pelo município. O projeto foi instituído com justificativa. Consta também informações jurídicas da Procuradoria desta Casa, na qual apontou o vício de constitucionalidade e recomendou-se a apresentação de emenda supressiva, de forma de suprir o parágrafo único do artigo 194-A. Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favoravelmente à tramitação desse projeto, com acolhimento de recomendação jurídica, suprimindo-se o dispositivo mencionado. Houve parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento com aplicação da emenda supressiva apresentada. Análise do voto. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito da matéria relativa no plano e a planos gerais ou parcerias de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão do empreendimento do município. Controla o uso do parcelamento do solo urbano, do sistema viário, edificações e realização de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição de alienação de bens, prestação de serviços públicos diretamente pelo município, ou de regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, a criação e extinção de transformação de cargos e emprego e fixação de ou alteração de sua remuneração. Em análise do presente projeto, verifico que este deve tramitar e ser aprovado sem a supressão do parágrafo único do artigo 194-A, pois esse cumpre com os objetivos de ordem social e econômica, proporcionando prestação à economia local dos comerciantes do município, impedindo que feiras itinerantes de grandes centros comerciais se instalem no município, sem prévia análise da Câmara dos Dirigentes e do dirigente logístico, da Associação Comercial e da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, razão pela qual manifesto-me pela sua aprovação sem a emenda supressiva apresentada. É como voto. Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2019.
Vereador José Vélez, relator. Coloca em discussão o relatório e voto apresentado, contendo a discordância do relator com a emenda apresentada pela CCJ. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verifico que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seus trâmites desta casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei 62/2018, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador João Dival, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissões de Políticas Gerais. Projeto de Lei Ordinário 62/2018. Institui um programa municipal de incentivo às organizações sociais e dá outras providências. Autor, chefe do Poder Executivo. Relator, vereador João Dival Arabono. Relator. Trata-se de um projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo que visa instituir um programa municipal de incentivos às organizações sociais com o fito de celebrar contrato de gestão entre o poder público e as organizações sociais. O projeto foi instruído com o ofício 283/2018 e a justificativa na folha 11. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa na folha 14/19. Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou favoravelmente a tramitação deste projeto com acolhimento de emenda constante nas folhas 21 e 23. Houve solicitação da reunião pela CCJ para sanar dúvidas. Houve solicitação de audiência pública pela Comissão de Finanças e Orçamento, que ocorreu em 27 de novembro de 2018. Houve um parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento com a aplicação das emendas, análise e votos. Nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar sobre o mérito da matéria relativa ao Plano Geral Parcial de Urbanização, Interrupção, Suspensão de Empreendimento no município, controle de uso, parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações, realizações de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição, alienação de bem, prestação de serviço público, diretamente pelo município em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organizações das atribuições dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção, transformação de cargo, emprego, fixação, alteração de suas remunerações. Em análise do presente projeto, verifique que esse cumpre com os objetivos de ordem social, econômica, bem como restou demonstrado à audiência pública em busca pelas emendas, entendimento do interesse público, razão pela qual manifesto pela sua aprovação é como eu voto a emenda apresentada. É como eu voto sala das comissões, 1º de fevereiro de 2019. Relator, vereador João Dival Arabono. Coloco em discussão o relatório e voto apresentado. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verifico que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância da comissão, declaro que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião da emenda número 1 do Executivo ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 10/2017 da autoria do Executivo. Solicito ao vereador Amadeus Penga, relator desta matéria, que apresente seu relatório e voto. Comissões de Políticas Gerais. Emenda número 1, modificativa ao substitutivo 1º ao projeto de lei complementar número 10/2017. Institui
o novo mapa de saneamento. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Amadeus Penga. Primeiro relatório. Trata-se de emenda primeira justificativa ao substitutivo primeiro ao projeto de lei complementar de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa regulamentar o novo mapa urbano da cidade de Pitanga, Paraná. A emenda primeira modificativa veio acompanhada do ofício número 140/2018 GAB, estando a manifestar-se a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favoravelmente à transmissão do proposição. Segundo análise e voto, nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito de matéria relativa ao planos gerais ou parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimento no município, controle de uso e parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações, realizações de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição, alienação de bens, prestação de serviço público diretamente pelo município em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização, substituição dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e transformação de cargos, emprego, fixação ou alteração de sua remuneração. Em análise, a emenda apresenta, verifico que esta deve tramitar e ser aprovada, pois cumpre com o objetivo de ordem social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pela qual manifesto-me pela sua aprovação. É como voto. Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2019. Vereador Amadeus Penga, relator. Coloque em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verifico que nenhum vereador deseja apresentar o relatório em separado. Coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. E os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância na comissão, declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa. E o voto da relatora passa a ser parecer da comissão. Na pauta da reunião, as emendas número 1 até o número 9 da Comissão de Constituição e Justiça, ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 10/2017, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador Amadeus Penga, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissões de Políticas Gerais. Emenda do 1 ao 9. Modificativa ao substitutivo primeiro ao projeto de lei complementar número 10/2017. Alteração de anexo. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Amadeus Penga. Primeiro relatório. Trata-se de 9. Emenda modificativa ao substitutivo primeiro ao projeto de lei complementar proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, que visa alterar os anexos do 5 ao 13. Segundo análise e voto. Nos termos do inciso 1º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito da matéria relativa a planos gerais ou parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimento no município, controle de uso e parcelamento do solo urbano, sistema viário de identificações, realização
de obras públicas, política habitacionais, aquisição e alienação de bens, prestação de serviço público, diretamente pelo município ou em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação e extinção e transformação de cargo, e emprego e fixação, alteração de sua remuneração. Em análise, as emendas apresentadas, verifico que estas deve tramitir e serão aprovadas, pois cumpre com o objetivo de ordem social e econômica, atendendo ao interesse público, razão pela qual manifesto-me pela sua aprovação. É como voto, Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2019. Vereador Amadeus Penga, relator. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa. E o voto da relatora passa a ser parecer da comissão. Na pauta da reunião, a emenda número 1 do Executivo ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 9/2017, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador Silmar, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Políticas Gerais, emenda 01, modificativa ao substitutivo 01, ao projeto de lei complementar número 09 de 2017. Institui o sistema viário do município. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Silmar Cardoso dos Santos. Relatório. Trata-se de emenda 01, modificativa ao substituto 01, ao projeto de lei complementar de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa regulamentar o sistema viário municipal e o sistema viário urbano da sede, apresentando os seus respectivos mapas. A emenda 01 modificativa veio acompanhada de ofício número 139 de 2018 do gabinete. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Políticas Gerais manifestar-se sobre o mérito de matérias relativas a planos gerais ou parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimentos no município, controle de uso e parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações, realização de obras públicas, políticas habitacionais, aquisição e alienação de bens, prestação de serviços públicos diretamente pelo município ou em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuição dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e transformação de cargo em empregos e fixação ou alteração de sua remuneração. Em análise, a emenda apresentada, verifique que essa deve ser aprovada, pois cumpre com os objetivos de ordem social e econômica, atendendo aos interesses públicos, razão pela qual manifesto-me pela sua aprovação. É como voto, Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 2019, vereador Silmar Cardoso dos Santos, relator. Coloco em discussão o relatório e voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado?
Verifico que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância da comissão, declara que a matéria está apta a seguir seus trâmites nesta casa. E o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Nada mais havendo, declara essa presente reunião. Encerrada essa presente reunião.